Esta série de vídeos foi feita para auxiliar a compreensão das causas e efeitos da pandemia da Covid-19, com os achados científicos disponíveis até fevereiro de 2021, pouco mais de um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2 na China, em dezembro de 2019. São 7 vídeos, cada um deles abordando um aspecto da epidemiologia da Covid-19. No segundo vídeo, vamos discutir por que estamos enfrentando uma pandemia no escuro. Ainda não temos elementos para remontar a origem da pandemia e dificilmente teremos. Nossa história começa em Wuhan, uma das maiores cidades da China e a mais populosa da área central desse país. Por sua importância econômica, financeira, política e cultural, é um importante hub logístico e de transporte conectado a todas as regiões da China. No final de 2019, alguns casos de uma pneumonia viral começaram a ser identificados nos hospitais dessa cidade. No final do mês de dezembro de 2019, diversos hospitais de Wuhan reportaram clusters de pacientes com quadros de pneumonia viral, sem causa definida. Alguns desses pacientes relataram que estiveram no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Os primeiros trabalhos científicos que reportaram os sintomas dessa pneumonia foram publicados em dezembro de 2019, sendo o suposto primeiro paciente um homem de 55 anos. Em um desses trabalhos foi estudado o fluido do trato respiratório inferior coletado de 4 pacientes no final de dezembro de 2019. Alguns desses pacientes também estiveram no mercado de Huanan. O fluido do trato respiratório inferior foi coletado pois era um dos materiais de eleição para o diagnóstico da SARS. As radiografias torácicas de um desses pacientes, no 8º e no 11º dia após o início dos sintomas, mostram uma rápida e extensa opacidade pulmonar, compatível com um quadro severo de pneumonia. Foram feitos diagnósticos para 22 patógenos com as amostras do fluido respiratório, incluindo RT-PCR, com alvo em uma região de consenso de RD-RP de pan-beta-coronavírus, por conta da suspeita da SARS. Nenhum patógeno conhecido, no entanto, foi identificado. Além disso, foram feitos o isolamento e o sequenciamento viral e as primeiras fotografias por microscopia eletrônica do patógeno envolvido. Tratava-se de um novo coronavírus chamado à época de 2019 nCoV. Neste outro trabalho foram descritos os perfis de 41 pacientes com diagnóstico positivo do novo coronavírus até o início de janeiro de 2020. No gráfico A, é mostrado que uma proporção significativa desses pacientes necessitou de internação em UTI. A maioria eram homens, 73%, com comorbidades, 32%, entre essas diabetes, 20%, hipertensão, 15%, e doenças cardiovasculares, também 15%. A idade mediana era 49 anos e os sintomas mais prevalentes eram febre, 98%, tosse, 76%, e mialgia e fadiga, 44%, e em menor proporção diarreia, em 3%. A evolução do quadro variava desde dispneia, 55%, linfopenia, 63%, a pneumonia grave em 100%. No gráfico B, observa-se que 66% desses pacientes estiveram no mercado de Huanan, sendo que os primeiros pacientes não tiveram essa exposição. Mesmo sem jamais ter sido comprovada a origem do novo coronavírus, o mercado de Huanan foi fechado no dia 1º de janeiro de 2020 pelas autoridades chinesas, sob a justificativa de que seria reformado. De 1º de janeiro a 12 de janeiro de 2020, o CDC chinês coletou 585 amostras ambientais no mercado, sendo identificado o novo coronavírus em 33 delas, justamente da área onde eram vendidos animais silvestres, conforme veiculado na mídia oficial chinesa. Um isolado do novo vírus jamais fora identificado em uma espécie animal vendida no mercado e nem a campo. Por conta da falta de transparência na divulgação de informações, começaram a circular notícias falsas de que o vírus havia sido transmitido para humanos que consumiram sopa de morcego ou serpentes. Os coronavírus nunca haviam sido identificados em répteis
E os SARS-CoV relacionados de morcegos não infectavam humanos diretamente. Este trabalho analisou 425 primeiros casos da pneumonia viral até 22 de janeiro de 2020. No gráfico é mostrada a evolução da onda epidêmica na cidade de Wuhan, além de eventos de contenção. Observa-se que as medidas de restrição de movimento de pessoas foram tardias, permitindo que pessoas infectadas deixassem e suscetíveis viessem à cidade por um longo período. O perfil dos pacientes corroborou as descrições anteriores, seja a idade mediana de 59 anos e 56% de homens, mas algumas informações novas, como o período de incubação médio de 5,2 dias, intervalo serial médio de 7,5 dias e o R0 de 2,2. Novamente, os primeiros casos de pneumonia nunca estiveram no mercado atacadista de Huanan. Desde o início da epidemia dessa pneumonia viral desconhecida, os médicos de Wuhan demonstraram sua preocupação nas redes sociais, principalmente no WeChat. O governo chinês imediatamente censurou uma série de termos nesses aplicativos, incluindo pneumonia viral desconhecida, coronavírus, SARS, entre outros. Além disso, ameaçou alguns desses médicos, como o médico oftalmologista Li Weiliang, que denunciou o início da epidemia em dezembro de 2019. O médico se infectou com o novo coronavírus no final de janeiro de 2020 e morreu no dia 6 de fevereiro. Uma linha do tempo dos documentos e notícias veiculados em canais oficiais chineses e internacionais durante os primeiros meses da pandemia está neste vídeo do YouTube. O link está na descrição. No dia 10 de janeiro de 2020 foi publicado o genoma completo do novo coronavírus. Essa pesquisa foi feita pelo Centro de Saúde Pública Clínica de Xangai, porém a divulgação deste resultado foi proibida pelo governo chinês. Por sorte, um dos colaboradores do projeto, da Universidade de Sydney, na Austrália, publicou o sequenciamento no repositório Virological, a revelia do governo chinês. Graças a essa publicação, imediatamente se iniciaram as pesquisas de vacinas e o desenvolvimento de testes diagnósticos. No dia 11 de fevereiro de 2020, o grupo de estudos de coronavírus renomeou o 2019 nCoV para SARS-CoV-2, por conta da elevada identidade dos domínios ORF1A e B, 94%, e cerca de 80% de identidade geral com o vírus da SARS. Além disso, o SARS-CoV-2 também utiliza os receptores ACE2 dos pneumócitos do tipo 2. No mesmo dia, a OMS nomeou a doença Covid-19, uma abreviação de Coronavirus Disease. Entre 16 e 24 de fevereiro de 2020, a OMS organizou uma missão à China para verificar a resposta à Covid-19, visitando instituições responsáveis pela gestão, implementação e avaliação da resposta oficial, além de visitas a campo, em clínicas, hospitais, aeroportos, estações de trem e ônibus, mercados atacadistas, galpões de EPIs e farmacêuticos, instituições de pesquisa e comissões de saúde provinciais. O relatório dessa missão foi divulgado no dia 28 de fevereiro de 2020, enaltecendo as medidas tomadas pelo governo chinês na contenção da infecção. Uma nova missão da OMS à China, com o objetivo de elucidar a origem do novo coronavírus, teria sido realizada um ano depois. O relatório dessa missão não havia sido divulgado até o final de fevereiro de 2021. O SARS-CoV-2 é o 7º coronavírus conhecido a infectar humanos. Até então, o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV causavam sinais severos e os demais sinais brandos de um resfriado comum. As características notáveis do SARS-CoV-2 incluem a pressão de seleção no domínio de ligação da espícula ou proteína S ao receptor ACE2. Embora se ligue ao receptor ACE2 humano, presente também em animais,
Com afinidade, essa ligação não é ideal. Essa característica é resultado de seleção natural e não de manipulação laboratorial, introduzido por recombinação de coronavírus de um hospedeiro intermediário entre um reservatório e os humanos. E o sítio de clivagem polibásico de furina na junção S1-S2 da proteína S, permitindo a ligação da furina e outras proteases e determinando a infectividade e os hospedeiros. Devido ao seu grande tamanho de genoma, recombinações frequentes e elevada plasticidade genômica, comentadas no vídeo anterior, os coronavírus são propensos à transmissão interespecífica e rápida adaptação a novos hospedeiros. Neste trabalho, publicado em agosto de 2020, mostra-se no gráfico A que o SARS-CoV-2 é relacionado com o SARS-CoV-1 e deve ter se originado em morcegos ferradura do gênero Rhinolophus, por possuir até 96% de similaridade com sequências de coronavírus isoladas previamente nesses morcegos e em pangolins. No gráfico B é mostrada a rede de junção mediana de linhagens de sarbecovírus isolados em morcegos, o SARS-CoV-1 e 2, e coronavírus isolados em pangolins. O comprimento dos ramos é proporcional aos passos mutacionais entre os haplótipos já identificados, significando que o SARS-CoV-2 forma um clado distinto de sarbecovírus, porém muito relacionado aos coronavírus isolados em Rhinolophus e pangolins. Neste trabalho, publicado em março de 2020, são mostradas as diferenças da espícula, proteína S, do SARS-CoV-2 e outros coronavírus. Em A, são mostradas as mutações nos resíduos-chave de contato com o domínio de ligação da proteína S ao receptor ACE2, marcados em azul. E em B, é mostrada a aquisição de sítios de clivagem polibásico e glicanos oligados, únicos no SARS-CoV-2 e jamais vistos em outros beta-coronavírus. A função da clivagem polibásica é desconhecida, mas acredita-se que possa estar associada à transmissão e patogênese. A função dos glicanos oligados também é desconhecida, mas pode criar um domínio que protege epítopos ou resíduos-chave na proteína S, o que em vários outros vírus está envolvido com a imunoevasão. 3 teorias da origem do SARS-CoV-2 foram então formuladas. A primeira, relacionada à seleção natural em um hospedeiro animal antes da transferência zoonótica. Essa teoria baseia-se na hipótese da fonte de infecção estar presente no mercado de Huanan. Sabe-se que morcegos podem ter sido os reservatórios naturais para o vírus progenitor, por conta da similaridade do SARS-CoV-2 com os SARS-CoV relacionados. Embora a amostra de coronavírus RATG13, isolada em 2013 de Rhinolophus affinis, ter cerca de 96% de identidade com SARS-CoV-2, a proteína S diverge no domínio de ligação com o receptor ACE2, sugerindo que não se ligasse eficazmente e, portanto, não tendo sido transmitido diretamente para humanos. Pangolins malaios, Manis javanica, interceptados em operações antitráfico em Guangdong em 2019 e em Guangxi em 2020, possuíam respectivamente 91% e 85% de similaridade com SARS-CoV-2, porém com similaridade de 100% no domínio de ligação da proteína S ao receptor ACE2. Em um estudo publicado em outubro de 2019, o primeiro a respeito da diversidade viral em pangolins, demonstrou-se a grande diversidade viral em pangolins malaios mortos, com predominância de vírus Sendai e coronavírus como causadores da mortalidade. O vírus Sendai mostrou uma elevada relação entre os isolados de pangolins e a estirpe isolada em humanos, enquanto que os coronavírus exibiam uma elevada diversidade. Isso demonstra que a proteína S do SARS-CoV-2, otimizada para ligar-se ao receptor humano ACE2, é resultante de seleção natural. Alguns problemas com essa teoria incluem: nenhum beta-coronavírus isolado em morcegos e em pangolins possuía sítios de clivagem polibásico.
Embora esses animais não sejam os progenitores diretos de SARS-CoV-2, a diversidade de coronavírus em morcegos e outros animais ainda é massivamente subamostrada. Mutações, inserções e deleções podem ocorrer próximas à junção S1-S2, ou seja, o sítio de clivagem polibásico pode emergir de um processo evolucionário natural. E para que isso tivesse acontecido, o hospedeiro deveria possuir uma elevada densidade populacional, permitindo uma seleção natural eficiente e um gene codificador de AC2 semelhante ao ortólogo humano. Uma segunda teoria da origem do SARS-CoV-2 diz respeito à seleção natural em humanos após a transferência zoonótica. Essa teoria é embasada pela hipótese de que o vírus progenitor tenha saltado para humanos, adquirido as características genéticas que já foram comentadas, através da adaptação durante a transmissão humano-humano, não detectada por serviços de saúde. Uma vez adquiridas, essas adaptações produziriam um agrupamento de casos grande o suficiente para ser detectado, iniciando a pandemia. A inserção do sítio de clivagem polibásico aconteceria, então, durante a transmissão humano-humano. O tempo estimado do ancestral comum mais recente de SARS-CoV-2 é novembro de 2019, de acordo com um trabalho publicado em janeiro de 2020 e atualizado em abril, permitindo que, até ser detectado, houvessem oportunidades suficientes para tal, desde que houvessem vários eventos zoonóticos que produzissem cadeias de transmissão humano-humano persistentes, como foi o caso do MERS-CoV. Neste esquema, de um artigo publicado em maio de 2020, é mostrada a primeira teoria da origem do SARS-CoV-2. Utilizando 93 genomas completos depositados no GISAID, dos 2 primeiros meses da pandemia foram observados 120 sítios de substituição, envolvendo 119 códons, sendo 79 sítios de substituição não sinônimos, 40 deles associados à adaptação viral, 40 sinônimos, 8 regiões de substituição e ausência de recombinações. No total, 58 haplótipos, 31 da China e 31 de fora, agrupados em 5 grupos, indicaram que a fonte do SARS-CoV-2 de Wuhan foi importada de um outro local. A segunda hipótese, sobreposta à primeira, mostra exatamente isso, suscitando a hipótese de que grupos populacionais menores, talvez traficantes de animais, tenham se infectado, por exemplo, durante a captura ou o transporte desses animais até a China, infectando outros grupos populacionais até atingir pessoas da cidade de Wuhan que frequentavam o mercado atacadista de Wuhan. Por ser um importante mercado da cidade, essas pessoas teriam infectado outras em todos os cantos da cidade e daí para o resto da China e para o mundo. Agora, afinal, quem foi o hospedeiro intermediário na transmissão do SARS-CoV-2 para humanos? Provavelmente o Rhinolophus tenha sido o hospedeiro do progenitor. A transmissão morcego-humano é improvável, não somente porque a afinidade dos vírus SARS-CoV relacionados de morcegos tem baixa afinidade por receptores AC2 humanos, mas esse contato zoonótico provavelmente não tem acontecido. Assim, nesse trabalho publicado em maio de 2020, foi testada a capacidade do SARS-CoV-2 de se ligar a receptores AC2 de várias espécies animais através de simulações computacionais. Várias espécies possuem receptores AC2 aos quais o SARS-CoV-2 possuiria uma afinidade elevada, como pangolins, gatos, bovinos, suínos, búfalos, ovelhas, cabras, civetas, linces, arminhos, raposas voadoras e o morcego ferradura do gênero Rhinolophus. Várias dessas espécies acabaram não se demonstrando potenciais hospedeiros do vírus, como veremos em vídeos posteriores. Algumas espécies não possuíam receptores AC2 aos quais o SARS-CoV-2 pudesse se ligar, como os cães, cavalos e aves. As rotas de tráfico de animais ameaçados para a China são bem conhecidas. As patas dos tigres siberianos são usadas na medicina tradicional. Os saiga, provenientes do Cazaquistão, também são usados na medicina tradicional.
Os panda vermelhos são provenientes do Nepal e seu principal uso é a pele. Os elefantes asiáticos, provenientes do Laos, são usados para exposição e as suas presas como itens decorativos. E, finalmente, as 8 espécies de pangolins, todas ameaçadas e provenientes de Myanmar e Vietnã, são usadas na medicina tradicional, com a utilização de suas escamas e também como iguarias culinárias. Paradoxalmente, todas essas espécies são protegidas por lei em seus países de origem. Finalmente, a terceira teoria da origem do SARS-CoV-2 diz respeito à seleção durante a passagem em cultivo celular ou modelos animais. Essa teoria é embasada na possibilidade de realização de experimentos em laboratórios de nível de segurança, biossegurança 2, e em Wuhan existe um laboratório dessa categoria, no Instituto de Virologia de Wuhan. Em teoria, é possível o SARS-CoV-2 adquirir mutações no domínio de ligação do receptor AC2 durante a adaptação às passagens de cultivo celular. Porém, a aquisição de sítios de clivagem polibásico e glicanos oligados não. No caso de glicanos oligados, isso não aconteceria em cultivo celular, pois exigem o envolvimento de um sistema imune. Desta forma, a teoria de engenharia viral foi descartada, porém a origem laboratorial seria possível. Essa senhora é uma das virologistas mais influentes do mundo, a doutora Shi-Zhen Li, especialista em vírus de morcegos. Trabalha no Instituto de Virologia de Wuhan. Foi responsável pelo descobrimento da origem do SARS-CoV-1 e uma das primeiras pesquisadoras a sequenciar o SARS-CoV-2. Foi responsável pelo isolamento da amostra RATG13 de morcegos rhinolophus e foi uma das autoras da revisão de literatura dos coronavírus em morcegos da China, que profetizou a iminência da emergência de um novo coronavírus pandêmico, comentado no vídeo anterior. Logo após o início da pandemia, ela ficou desaparecida por cerca de 2 meses, tendo reaparecido no WeChat dizendo, abre aspas, juro pela minha vida que o vírus não teve nada a ver com o meu laboratório, fecha aspas. E posteriormente em entrevistas para a TV e jornais. Como vocês viram, a janela de oportunidade para entendermos o início da pandemia foi perdida. Nos baseamos em teorias suportadas por informações truncadas e incompletas para agirmos no combate à pandemia e nos prepararmos para a próxima.